Agora nós estamos começando a fazer a gravação. Estávamos aqui, eu e esses senhores, a Anja, a Clarissa, o Demian, a Gisela, Guilherme, Lucas, Nicolas, Patrícia, muito boa noite aos senhores. Contando uns causos aqui antes de começar a aula. Deus que nos proteja. Vamos lá, gente. Olha só, semana passada eu terminei de começar a falar sério agora, né? Semana passada a gente começou terminamos, né, de falar sobre soluções misturas, que é o tema que vai cair na prova. É um tema que tem uma parte teórica de conhecimentos com base em soluções, tipos de misturas homogêneas e heterogêneas. Depois a gente começou a ver sobre cálculos de soluções e sobre estequiometria. Na aula passada a gente terminou esse assunto e terminou, na verdade, os exercícios da lista do tópico 5. Fizemos dois exercícios para acabar, acho que eram os exercícios 8 e 9. Depois a gente resolveu a prova da segunda avaliação e começamos. Eu fiz dois exercícios da prova que foi aplicada para a turma de Química Industrial, se eu não me engano, em 2016. A gente vai continuar a fazer essas provas. Eu vou resolver, né? Essas provas. Eu não sei se Patrício está com dificuldade de conexão. Tudo bem, Patrício? Ou a conexão está ruim? Não sei se ele está me ouvindo. Tá, tô percebendo que você está indo e voltando. É, eu estou compartilhando aí, eu estou compartilhando e já vou compartilhar aqui. Nós fizemos o primeiro e o segundo exercício e nós vamos continuar. Vocês estão conseguindo observar aqui a questão? Deixa eu ver se vocês conseguem. Dá para ver. Calma, Clarice, calma. Até a gente voltar, você vai fazer muito mais prova em casa. Calma. Vamos lá. Então vamos fazer aqui, olha. A tabela abaixo. Então, vamos prestar bastante atenção nesse exercício, que sempre tem concurso público para professor, e mesmo que não seja professor, questões desse tipo, tá? A tabela abaixo traz o coeficiente de solubilidade do sulfato de potássio em gramas de sulfato de potássio por 100 gramas de água. Há necessidade de se preparar Há necessidade de se preparar 30 ml de uma solução aquosa, 0,5 mol por litro de sulfato de potássio. Considerando que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, você poderia afirmar que sua solução, essa solução que você vai preparar, é saturada ou é insaturada. Caso haja saturação, qual a massa de precipitado que será formada? Então, veja, ele tem que fazer uma solução 0,5 mol por litro de sulfato de potássio. Vai fazer 30 ml. 30 ml dessa solução. E ele quer saber se essa solução que ele vai fazer é uma solução saturada, insaturada, se é saturada ou insaturada. Né? Veja que a relação, para responder isso, a gente tem uma relação, né? A gente tem uma relação aqui. Ele falou que é 30 graus Celsius, quer dizer, ele está olhando para esse número. 30 graus Celsius, eu tenho uma solução. Se fosse 30 graus Celsius, a solubilidade de sulfato de potássio seria de 12,97 gramas de sulfato de potássio a 100 gramas de água. A 100 gramas de água. Veja que ele deu a densidade aqui também da água. E o que a gente precisa fazer? Eu preciso estabelecer uma relação de sulfato de potássio e água aqui, ó, para essa concentração aqui, 0,5 mol por litro. Bem, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar?
achar a massa molar. Achar a massa molar do sulfato de potássio. K2SO4. Deixa eu só esqueci de abrir minha tabela aqui. Pronto. Pior que isso daqui é tão pequenininho, né? Deixa eu ver, deixa eu conseguir. Vamos ver isso daqui mesmo. Vamos só aumentar um pouco. Então nós vamos fazer agora aqui mesmo. Achar a massa molar do sulfato de potássio. Deixa eu só acertar aqui. Sulfato de potássio. Então, sulfato de potássio aqui. 2 potássios. Potássio 39, então são 2, 2 vezes 39,10, está aqui. O enxofre está aqui, vamos colocar aqui mais, deixa eu ver quanto enxofre. Um enxofre, 32,05, mais 4 do oxigênio, vamos colocar 16 vezes 4. Isso daqui daria 174,25 gramas por mol. Essa é a massa molar. Bem, ele está falando que a gente precisa fazer uma solução. Deixa eu marcar aqui do lado os dados, né? A gente precisa fazer a seguinte solução: 30 ml de uma solução 0,85 mol por litro de K2SO4. Preciso fazer isso, 30 ml dessa solução. Pois é. Nós sabemos, por meio dessa relação aqui, que em 1 litro de solução de K2SO4, nós temos 0,85 mol de K2SO4. Quanto eu teria em 30 ml? 30 ml é a mesma coisa que nós colocarmos 0,030 litros de solução. E se eu pegar 30 ml com 0,30 em solução, deixa eu só fazer um negócio aqui para não ter interrompidos, 30, nós teríamos quanto em mols? 0,30 vezes 0,85, nós teríamos 0,0255 mol de K2SO4. Então, eu acabei de descobrir aqui a quantidade de sulfato de potássio a quantidade em termos de mol de sulfato de potássio em 30 ml. Então, isso aqui é a primeira regra de 3 que a gente está fazendo. A segunda regra de 3, isso para saber essa quantidade aqui de... Deixa eu só alterar isso aqui. Se vende melhor, opacidade. Pronto.
E aí, agora a gente precisa saber o seguinte: nessa quantidade de mols aqui, quantos gramas nós temos? É a primeira coisa que nós precisamos saber, né? Então, por que que eu preciso saber em gramas? Porque a hora que eu saber a quantidade que representa esse mols em gramas, eu vou poder saber estabelecer uma relação. Se eu conseguir estabelecer uma relação também da quantidade de sal com esse número aqui, ó, porque o que nos interessa é estabelecer uma relação com esse valor aqui, 30 graus Celsius, esse aqui. Bem, vamos fazer essa conta. Nós sabemos por meio da massa molar que 1 mol de K2SO4 possui 174,25 gramas de K2SO4. 0,0255 mol de K2SO4 valeria quanto em gramas? Tudo regra de 3. 0,255 vezes 17425 4,443 gramas de K2SO4. Deixa eu também só aqui. Então, nós descobrimos a quantidade em massa que nós temos, né, de sulfato de potássio nessa quantidade aqui, ó. Veja bem o seguinte. Agora nós precisamos saber se você tem uma solução saturada ou uma solução insaturada. Como que a gente vai saber se você tem uma solução saturada ou uma solução insaturada? Pela tabela, você pode verificar, né, pela tabela, você tem lá que 12,97 gramas de K2SO4 é possível, né, ser solúvel em 100 gramas de água. Beleza? 100 gramas de água. Essa solução de sulfato de potássio, ela é feita em quê? Em água. Nós temos aqui, olha, 30 ml de água. 30 ml. Eu preciso descobrir nesses 30 ml se 30 ml de água equivale a quanto em massa. Então, eu vou fazer, mas só você olhando você já consegue verificar. Ó. A densidade da água a 30 graus Celsius é 1 grama por ml. Se eu tenho 30 ml, eu vou ter 30 gramas. Mas eu vou descobrir isso aqui. Por que que eu preciso saber em massa e não em litros? Porque a relação aqui está massa de sulfato de potássio para 100 gramas de água. 100 gramas de água. Mas eu vou continuar aqui, né? Porque são dois cálculos ainda que a gente vai fazer. Mas pela tabela ele está falando que eu tenho, para 100 gramas de água, eu tenho 12,97 gramas de sulfato de potássio que pode ser solúvel. E se eu tivesse 30 gramas de água? Mas por que que precisa ser 30 gramas de água? Por causa que eu tenho 30 ml de solução. Fazendo aqui um comparativo aqui do lado, só para que a gente possa entender do que eu estou falando. Nós temos 30 ml de solução. Essa solução é feita em água. Precisamos converter o volume de solução em massa de água. Então, veja, a densidade é igual a massa dividido pelo volume.
Para eu saber, porque eu preciso saber a massa. Então, para eu saber a massa, o quanto representa um volume e massa, tem que modificar essa equação dessa maneira: densidade vezes volume. A densidade foi informada lá em cima, é 1 grama por ml, vezes o volume. Estou multiplicando aqui, ó, densidade vezes volume. O volume foi informado, são 30 ml. 30 ml. Quando você multiplicar isso aqui, 30 ml. Quando você multiplicar isso aqui, vai dar 30 gramas. Por isso que a gente está usando 30 gramas aqui. Pois bem, 30 gramas de água poderia suportar quanto em massa, ou solubilizar quanto em massa de sulfato de potássio? Isso aí representaria 3,891 gramas de K2SO4. Deixa eu colocar aqui. Então, usando a tabela, a gente vê que você consegue solubilizar 12,97 gramas de sulfato de potássio em 100 gramas de água. Eu tenho uma solução, eu já vi a quantidade de massa que tem, né? Essa quantidade aqui é de 30 ml de solução. Ela vai ter isso aqui, ó, em massa. Eu não sei se isso aqui pode ser solubilizado. Eu não posso, o maior erro dos alunos é ele pegar essa quantidade de massa e comparar direto com 12,97. Aí o que acontece? Quando ele compara, ele vai falar, nossa, é muito menor, então é insolúvel. Mas essa comparação não está correta. Por que não está correta? Porque você tem 30 ml de solução, você não tem 30 ml que são 30 gramas, né, de solução de água. Você não tem 100 gramas. Essa relação é para 100 gramas de água. Para 30 gramas, o sulfato de potássio você consegue solubilizar essa massa. Perceba, essa massa, então, esse valor aqui é o valor, a massa, veja, é o valor máximo de K2SO4 solúvel em 30 ml de água. Você tem 4,443 gramas. Então, veja bem. No entanto, em 30 ml de solução, temos 4,443 gramas de K2SO4. Portanto, uma massa superior à quantidade máxima solúvel em 30 graus Celsius. Então, se você tem uma massa em solução que é maior do que a massa possível de ser solubilizada, isso indica que temos um excesso de sal na solução. E que provavelmente, nem que provavelmente, e que haverá precipitação do excesso de massa não dissolvida.
Como vai ter uma... Ah, mas por quê? Massa que pode ser solúvel. A massa que pode ser solúvel é 3,8191 gramas de K2SO4. Massa de K2SO4 na solução. 4,443 gramas de K2SO4. Massa em excesso vai ser igual a massa total na solução menos a massa que pode ser solúvel. 4,443 menos 3,891 gramas gramas 4,443 menos 3,891, isso daí seria 0,552 gramas de excesso. Eu vou até colocar de precipitado, porque o excesso vai precipitar. Então, primeiro, isso daqui é uma solução saturada ou insaturada? Lembrando que as soluções saturadas são soluções que possuem uma quantidade. Você já atingiu o máximo, né, daquilo que era possível de ser solubilizado. Soluções insaturadas você não atingiu. E aqui não está falando das soluções supersaturadas. Então aqui ele está falando ou é saturado ou é insaturado. Então, considerando que soluções saturadas são soluções que já possuem o máximo possível de dissolvido, então esta solução é saturada por razão de possuir o máximo de K2SO4 solubilizado em 30 ml de solução. A presença de precipitado na solução em razão do excesso de K2SO4. Os senhores entenderam? Entenderam o raciocínio? Clarice. Que isso, gente. Fica tranquilo aí. Entenderam aí a questão? Alguma dúvida? Não é difícil. Você vê, você só tem que fazer um raciocínio na cabeça, deixar bem organizado. Porque também, se você não conseguir organizar a sua cabeça, você não consegue, não. Veja que a gente teve que fazer o seguinte. A gente primeiro lembrando, né? Ele te dá uma tabela, fala qual que é a solubilidade, 30 graus a 30 graus Celsius. Esse valor aqui embaixo representa a quantidade em massa de sulfato de potássio em 100 gramas de água e te dá uma solução e um volume e a concentração. A partir da concentração que você tem em mol por litro, se você tem um volume menor, você vai achar a quantidade de mols que você tem do sal. E se você tem a quantidade em mols do sal, você vai ter a quantidade em massa. Será que essa massa é totalmente solúvel lá nessa solução? Eu não sei. Então, como você vai fazer? Tem que fazer essa regrinha de 3 aqui. Ou seja, vai pegar o valor que é possível de ser solúvel em 100 gramas, só que você não tem 100 gramas de solução, você tem 30. Acha a massa que poderia estar lá, perceba que essa massa é menor em relação a essa. Então, se a massa possível de ser solúvel é menor em relação à massa que você tem na solução, é provável que vai ter precipitado. Muito provável que vai ter precipitado. E se vai ter precipitado, então você já dissolveu tudo que era possível. Então você tem uma solução saturada. Beleza aí? Muito bem. Continuemos. Uma solução diluída
de cálcio 2+, foi preparada pela adição de 5 ml de uma solução padrão 2,5 mol por litro de cálcio 2+, em um balão de 50 ml. Então, vamos por parte. Falou que pegou 5 ml de uma solução 2,5 mol por litro de cálcio 2+, em um balão de 50 ml. Então ele pegou 5 ml de uma solução 2,5 mol por litro de cálcio 2+, e colocou e adicionou isso daí num balão de 50 ml. Coloquei. Muito bem. Depois, sendo o balão completado com água até o seu volume máximo. Ok. Qual seria a massa necessária do sal? Ele está perguntando qual é a massa do sal, cloreto de cálcio, de hidratado, para produzir uma solução com igual concentração da solução diluída em um balão de 250 ml, sem a necessidade de se usar uma solução padrão. Então, olha, ele quer saber o seguinte: qual a massa de cloreto de cálcio de hidratado que você precisaria usar, né? Que você precisaria usar para fazer uma solução ou preparar uma solução de igual concentração da solução acima. A solução acima é essa solução aqui. Quanto? Levando-se em consideração para preparar 200, não pode esquecer isso, 250 ml de uma solução de igual concentração da solução acima. Pois bem, vamos primeiro calcular a concentração, né, de cálcio. Vejamos, né? Primeiro pegar essa parte aqui, ó, da diluição, para a gente saber a concentração final, porque eu sei a concentração inicial, que é 2,5 mol por litro, mas eu não sei qual que é a concentração final, porque vai haver uma diluição. Então a primeira coisa aqui é achar a concentração da solução diluída. Para você achar a concentração da solução diluída, existe uma equação. CV. Concentração volume 1 vai ser igual a concentração 2 vezes volume 2. Por que a gente usa essa equação? Quando a gente escreve aqui, eu vou fazer aqui do lado, eu apago. O número de mols, aliás, a concentração, ela é igual ao número de mols dividido pelo volume. Muito bem. Se eu passar este volume que está aqui no denominador, passando aqui, multiplicando a concentração vezes volume, como está aqui, ó, nós estamos falando que concentração vezes volume é igual ao número de mols. Número de mols N1 igual ao número de mols N2 significa o seguinte, gente. Se eu pego 5 ml de 2,5 mol por litro, eu vou ter um número de mols de cálcio. Se eu aumento o volume, continua sendo o mesmo número de mols. A concentração muda, porque o volume está mudando, mas o número de mols não muda. Por isso que é igual. Eu vou repetir de novo. Quando você pega 5 ml dessa solução, que tem 2,5 mol por litro, pegou 5 ml, lá naquele volume de 5 ml tem uma quantidade em mols de cálcio. Se eu aumentar agora, colocar água lá, eu estou diluindo a solução, mas a quantidade em mols continua a mesma. Vai continuar a mesma. Por isso que a gente usa essa equação. Pois bem, qual que é o valor da concentração? Qual é o valor da concentração inicial, que é esse C1?
Tá aqui, ó, 2,5 mol por litro. Qual que é o volume que você pegou? 5 ml. Qual que é a concentração final? É justamente o que eu quero. Qual que é o volume final? Você tem lá 50 ml. Nós vamos ter que resolver essa equação. 2,5 vezes 5 ml dividido por 50. Isso aqui vai nos dar uma concentração 2 igual a 0,25 mol por litro. Então, aqui eu estou achando a concentração que você tem neste balão de 50 ml de cálcio 2+. Então, isso aqui é a concentração 0,5 mol por litro de desculpem. De cálcio 2+. Muito bem. Agora eu preciso, eu tenho conta para fazer ainda. Ele quer saber qual que é a massa desse sal que você precisaria para preparar 250 ml. 250 ml de uma solução de igual concentração da solução acima. Pois é, né? Assim, primeiro, né? Você vai fazer 250 ml, vamos fazer a raciocínio de regra de 3. Segunda parte. Segunda parte. Calcular o número de mols de cálcio 2+. Tem várias maneiras de você fazer esse exercício. Eu estou fazendo uma aqui, tá? Tem uma que você vai ficar usando a equação. Eu não quero usar a equação, estou querendo fazer vocês raciocinarem aqui. Que você veja que você não precisa de... Até aqui nessa aqui, você não precisaria também usar essa equação. Você poderia ficar calculando o número de mols. Calcule o número de mols de cálcio 2+ em 250 ml. Mas por que 250 ml? Porque ele falou que a gente tem que fazer uma solução 250 ml. Então, veja, a concentração foi calculada aqui, olha. Concentração final, você sabe que em 1 litro de solução, você tem uma concentração de 0,25 mol de cálcio 2+. Cálcio 2+. Você quer fazer também uma solução com a mesma quantidade, com a mesma concentração. A mesma concentração, né? Só que você quer 250 ml. E você quer saber a massa disso. Muitos dos colegas fariam esse raciocínio. Pega 1 litro de solução, eu tenho essa quantidade em mols. Em 250 ml, eu teria quantos mols de cálcio? Quantos mols de cálcio? 250, aliás, 250 ml é 0,250 litros de solução. Isso aqui equivaleria a quantos mols de cálcio? 0,250, 0,25. Isso aqui equivaleria a 0,0625 mol de cálcio 2+. Dividido por 250 exponencial menos 3. É isso daí. Eu teria esta quantidade. Pois bem. Aí você achou uma quantidade em mols que você teria em 250 litros, que é os 250 ml. Só que isso daí é mols de cálcio.
eu preciso saber quanto você vai pegar de massa. De massa. Pois bem, Professor, vamos. Oi? tá dando pra escutar direito aí? Tá, eu tô ouvindo. Pode falar. E se no caso fosse, vamos supor que CA2 menos interferia na equação ou não? Fala de novo. Se fosse CA2 menos, no caso interferia na equação, não mudaria em nada. Não, não interferiria em nada. Não pode ser 2 menos, tá? Mas se fosse, não interferiria em nada. Absolutamente nada. Ah, beleza, obrigado. Agora, nós, ele deu pra gente um sal, que é o cloreto de cálcio de hidratado, que é esse aqui, CaCl2, 2H2O. Nós precisamos saber o seguinte, veja que a concentração é de cálcio, não é de sal, mas ele está pedindo qual que é a massa de sal para a gente produzir uma concentração ou uma solução que tem a mesma concentração que esse daqui. Bem, o que, que a gente pode fazer? O que, que eu fiz? Ou no que nós devemos fazer agora, né? Eu preciso saber a relação que existe de massa de cálcio naquela massa de sal. Então, terceira coisa, calcular relação de massa de cálcio 2 mais por massa de sal, CaCl2, 2H2O. Primeira coisa que eu preciso saber é a massa molar do cálcio Cl2, 2H2O. Bem, dá para a gente calcular essa massa, foi colocada aqui, as massas molares. Veja, você tem um cálcio, 40 gramas, mais 2Cl2, 35 vezes 2, mais duas vezes moléculas de água. Então, duas vezes 2 hidrogênios dá 4 hidrogênios. Então, mais 1 vezes 4. Mais ainda o oxigênio, ó, dois átomos de oxigênio, oxigênio 16. 16 vezes 2. Então, essa somatória que eu estou fazendo aqui vai dar uma massa molar de 146 gramas por mol. Beleza? Veja bem, em 146 gramas de CaCl2, 2H2O, eu tenho apenas um átomo de cálcio. Apenas um átomo de cálcio é 40 gramas por mol. Então eu vou ter 40 gramas de cálcio. 2 mais. Professor, não entendi. Eu achei a massa molar do sal. O sal equivale a 146 gramas por mol. Do mesmo jeito que o átomo de cálcio também 40 gramas por mol. Significa o seguinte, um mol de sal me dá 146 gramas de sal. Só que em 146 gramas de sal, eu vou ter 40 gramas de cálcio 2 mais. Porque em 40 gramas de cálcio 2 mais eu também tenho um mol de cálcio. Pois bem, e se eu tivesse isso daí em massa, né? Massa. Veja, eu não calculei aqui o quanto que representa essa quantidade de mols de cálcio em massa. Porque eu preciso saber a quantidade em massa deste mol de cálcio para substituir aqui embaixo e para saber a quantidade de sal que você vai precisar. Então, tá faltando a gente fazer uma continha aqui. Eu vou partir dessa equação, dessa conta que a gente já tinha feito antes, eu vou fazer o seguinte. Sabemos que 1 mol de cálcio 2 mais equivale a 40 gramas de cálcio 2 mais. 0,0625 mol de cálcio 2 mais. Quanto você vai produzir em gramas? 0,625 vezes 40.
2,5 gramas de cálcio 2 mais. Então você precisaria, nessa quantidade de mol, você tem 2,5 gramas de cálcio. Muito bem. 2,5 gramas de cálcio 2 mais equivaleria ou necessitaria de quanto de sal? Deixa eu colocar aqui também, senão a gente não vai saber. Aqui é X. 2,5 vezes 146 dividido por 40. Nós precisaríamos 9,125 gramas de sal. Essa é a quantidade que nós teríamos que pesar e dissolver em... que nós teríamos que pesar e dissolver em 250 ml de água para poder produzir essa concentração aqui. Vou repetir de novo o raciocínio que a gente fez. Percebam que ele falou que pegou uma solução diluída de cálcio 2+, que foi preparada pela adição de 5 ml de uma solução 2,5 mol por litro em um balão de 50 ml. E depois ele quer que você prepare uma solução com a mesma concentração, só que partindo do sal de cloreto de cálcio, para ter a mesma concentração de cálcio 2+, só que fazer 250 ml de solução. Então, veja, primeiro, fazer o processo de diluição, porque você pegou 5 ml dessa solução e diluiu para 50 ml. Está aqui a equação de diluição. 2,5 mol por litro vezes 5 ml vai ser igual a C2 vezes 50 ml. Fazendo essa conta, você vai obter a concentração final de 0,25 mol por litro de cálcio. Depois você precisa calcular o número que representa esse 0,5 mols de cálcio em 250 ml, porque aqui você tem uma concentração que está estabelecendo uma relação de litro para mol. Eu não tenho litro, eu tenho 250 ml. Então, em 1 litro de solução, eu tenho 0,25 mol. Em 0,250 litros, que equivale a 250 ml, eu tenho 0,0625 mols de cálcio. Por que eu tenho que usar esse 0,250 litros? Porque ele está falando para mim que é para eu calcular a massa desse sal para preparar 250 ml de uma solução que tem que ter a mesma concentração que essa aqui. Ó. Então, para eu saber a massa que eu vou precisar pegar do sal, eu preciso saber em 250 ml qual a quantidade de mols de cálcio que eu tenho. Por isso que eu tenho 1 litro, 1 litro de solução tem essa quantidade de mols, 0,250 litros é essa quantidade de mols. Vou transformar esse mols em massa. Depois de transformar este mol, em massa, eu tenho que verificar o seguinte, essa massa de cálcio representa quanto de sal? Simples, eu pego a massa molar, ou a massa da massa molar, do sal, que está presente em 1 mol de sal, que é os 146 gramas, e vou comparar com a massa de cálcio que está presente também em 1 mol de cálcio, 40 gramas. Eu tenho 2,5 gramas de cálcio, vou achar a quantidade de sal que eu vou precisar. Então, no final das contas, para eu preparar uma solução de cálcio com essa concentração final, eu precisaria pegar essa massa de sal e dissolver tudo em 250 ml. Tudo bem? Difícil? Mais ou menos. Muito bem. Vamos para a próxima. O carbeto de boro B4C é um abrasivo muito usado no desgaste de outros materiais. Ele pode ser produzido a partir de óxido de boro
através da reação não balanceada. Veja, já está falando que a reação não é balanceada. Então tá bom. Então já vamos balancear esse negócio. B3, B2, O3, mais carbono, B4, C, mais CO. O carbono ele está balanceado, o oxigênio não está. Aliás, o carbono não está, né? Porque aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Mas deixa eu ver, aqui o oxigênio está 3. Se eu colocar 3 aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar 3. Se eu colocar 3, eu vou ficar com 3 oxigênios, aqui 3 oxigênios. Mas... Aqui eu tenho 4 boro. Aqui eu tenho 2. Se eu colocar 2 aqui, eu vou ficar 4 e 4, mas aí eu vou ficar com 6 oxigênios. Aí eu vou ter que mudar aqui, 6 oxigênios. Aí 6 com mais um das 7 carbonos, aí eu vou colocar aqui 7. Deixa eu ver se agora está certo. 2 vezes 2, 4 boro. 3 vezes 2, 6 oxigênios. 7 carbonos. 1 com mais 6, 7. Então aqui está balanceado. Tudo bem aí o balanceamento da equação? Tá? Então, por enquanto, só o balanceamento. Agora vamos lá, tá? Agora que está balanceado. Uma amostra de 2,5 gramas de boro, eu estou falando que tem 2,5 gramas de boro, com pureza de 91%. Então ele tem aqui uma pureza de 91%. Foi misturada a 1,5 gramas de carbono. 1,5 gramas de carbono. É de conhecimento que a reação tem rendimento de 85%. Agora ele deu uma outra informação, que já vou colocar como dado. O rendimento da reação, 85%. Qual o volume de monóxido de carbono? Ele está perguntando isso aqui, ó. O volume de monóxido de carbono que foi liberado na reação a 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Bem, como eu disse para vocês, eu gosto e acho que a reação, o bom, né, de fazer essas reações estequiométricas é trabalhar com mol. Por que com mol? Porque aqui, esses números que estão aqui, olha, estão todos, aqui não tem, mas é 1 e 6, são números equivalentes a número de mols. Então, esses valores nós vamos ter que calcular em termos de mols. Eu vou trabalhar em termos de mols. Antes disso, antes da gente calcular o número de mols, a gente precisa lembrar o seguinte: ele falou em questões de pureza apenas para o óxido de boro. Uma amostra de 2,5 gramas de óxido de boro com pureza de 91%. Ora, 91%, se você pegar 91, significa que desses 2,5 gramas, vou colocar aqui, a massa de B2O3 que pode reagir é igual a massa total vezes 0,91, ou isso equivale a 91%. Então, é 2,5 gramas vezes 0,91. 2,5 vezes 0,91, 2,275 gramas. O que é esse 2,275 gramas? Significa o seguinte: o que eu tenho de fato, embora
Deixa eu colocar esse valor aqui embaixo e escrever aqui pureza do B2O3. Embora eu tenha utilizado, ele tenha adicionado 2,5 gramas, o que vai reagir, o que pode, na verdade, reagir, é 2,275 gramas. Esse aqui é o valor que pode reagir. Beleza? Então nós vamos ter que fazer agora uma conta, para bem dizer, uma consideração em termos de mols, para o valor de 2,275 gramas de óxido de boro e também para o valor 1,5 gramas de carbono. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu preciso estudar ou verificar aquela questão do reagente limitante e reagente em excesso. Então, primeira coisa, vamos aqui transformar as massas dos reagentes em número de mols. Quando eu faço isso, vou colocar aqui. Primeira coisa, nós precisamos saber a massa molar do óxido de boro. Veja que já tem os valores aqui de massa atômica. Então, B2, deixa eu colocar aqui, massa molar do B2O3. 2 de boro, 11 vezes 2, mais 3 de oxigênio, 16 vezes 3. Isso aqui dá 70 gramas por mol. Muito bem. Se a massa molar é essa, como que eu sei o número de mols que tem lá? Ué, 1 mol de B2O3 equivale a 70 gramas de B2O3. Se eu tenho 2,275 gramas de B2O3, quanto que eu vou ter em mols? X 2,275 dividido por 70. 0,0325 mol. Então, esse aqui é a quantidade em mols do B2O3. Bem, vou fazer a mesma coisa com a massa molar do... Deixa eu ver, do carbono. Carbono, 12 gramas por mol. Então, aqui é massa atômica, no caso, né? 12 gramas por mol. Nessa situação, você vai ter que 12 gramas de carbono... Ops, vou fazer igual, né? Em 1 mol de carbono, você tem 12 gramas de carbono. Só que eu estou reagindo 1,5 gramas de carbono. Professor, não tem que calcular a questão de rendimento, ou aliás, de pureza. Eu não tenho que calcular as questões de pureza do óxido de boro? Não, do óxido de boro não. Do óxido de boro tem. Do carbono? Não, porque não foi informado. Se tivesse sido informado, a gente teria. Então aqui eu vou calcular agora a quantidade em termos de mol do carbono. 1,5 vezes 12. Isso aqui representaria 12 mol de carbono. Então, esses números são importantes, porque são esses números que nós vamos fazer as contas aqui nessa equação. Então, esse 2,275, ele equivale a 0,0325 mol, e aqui esse 1, vou até colocar aqui embaixo esse 1, deixa eu até baixar um pouquinho. Esse 1,5 mol, ele equivale a 18 mol
de carbono. Deixa eu ver se eu não errei. 1 mol de carbono, 12 gramas. Ué, será que eu errei alguma coisa? Peraí. Tô achando que eu errei. Errei mesmo, né? Erro de conta. 0,125 mol. E aqui é 0,125 mol. Vou acertar isso aqui. Só deixa eu conferir as contas, senão a gente vai fazer a conta errada. 2,75 dividido por 70, tá certo. 1,5. É isso aí, agora tá certo. Então, a gente tem que trabalhar com essas quantidades agora em mol. Mas veja, eu não sei se tem reagente excesso. Eu não sei. Então, agora tenho que verificar o seguinte. 2. Verificar se temos reagente em excesso. Bem, verificar se nós temos reagente em excesso, vamos ter que olhar aqui e fazer a continha olhando aqui para a reação. 2 mols de B2O3, esse 2 mols é esse número aqui, esse 2 aqui. Ó. Ele reage com 7 mols de carbono. Tá aqui. Eu posso escolher qualquer um desses valores. Eu vou escolher esse aqui. Poderia fazer a conta pelo de baixo. 0,0325 mol de B2O3, ele reagiria com quanto de carbono? 0,325 vezes 7 dividido por 2. Isso daria 0,11375 mol de carbono. Pois bem, nós teríamos essa quantidade de mols de carbono seriam necessários para reagir toda essa quantidade de mols de óxido de boro que você tem. Aí você veja essa quantidade e olha aqui a quantidade de mols de carbono que você tem. E você pergunta o seguinte: eu tenho essa quantidade aqui de mols de carbono para consumir todo esse óxido de boro? Eu estou precisando de 0,11375 mol. Eu tenho 0,12. Ou seja, eu tenho a quantidade de mol necessária para que todo o B2O3 seja consumido. E vai sobrar, porque eu tenho 0,125 mols. Ou seja, eu tenho 0,125 quando eu preciso 0,11. Conclusão: o reagente em excesso é o carbono, o reagente limitante é o B2O3. Como temos 0,125 mol de carbono quando o necessário é 0,11375 mol, então sobrará carbono na reação. Sendo assim, o carbono é o reagente em excesso e o B2O3 é o reagente limitante. Se o B2O3 é o reagente limitante, deixa eu pegar a reação de novo. Vamos descer essa reação aqui. Nós vamos, então, trabalhar sempre com reagente, vamos fazer as contas com o reagente limitante. Terceiro passo. Fazer as reações estequiométricas a partir do reagente limitante. Então, a reação está aqui. Não é as reações, as relações. Então, veja,
Se o reagente limitante, então, é o B2O3, nós vamos usar essa quantidade dele, 0,0325 mol. Não dá para usar o de carbono, porque o carbono está em excesso. Qual que é a relação que nós vamos fazer aqui, ou a relação estequiométrica? É essa aqui. Se você olhar a equação, 2 mols de óxido de boro produz 1 mol de B4C. 2 mols de B2O3 produz 1 mol de B4C. 0,325 mol de B2O3 produz X. Vamos fazer a conta aqui, 0,325 dividido por 2, 0,01625 mol de B4C. Então, isso aqui é o quanto que você vai produzir em mols de B4C. Mas ele não quer... Oh, meu Deus, ele não quer... Fiz conta, mas não precisava. Ele quer de monóxido de carbono. Deixa eu ver, é isso mesmo, né? Ele quer saber o volume de monóxido de carbono. Ô, meu filho. Não tem problema não. Vamos continuar aqui, ué. Um momento. Dois mols. Porque também o raciocínio poderia fazer para qualquer produto. De B2O3 pode produzir 1 mol de B4, não é B4. E também não é 1 mol. 6 mols de monóxido de carbono. Tá aqui, ó. 2 mols disso produz 6 mols disso. 0,0325 mol de B2O3 produz X. 0,325 vezes 6 dividido por 2. 0,975 0,0975 mol de monóxido de carbono. Então, é esse resultado aqui que nós vamos usar, porque ele está perguntando do CO, ele não está perguntando do B4C, do carbeto de boro. Está perguntando do monóxido de carbono. E ele está perguntando o volume. 4, achar o volume. Achar o volume de B2O3. Não sei por que eu estou com B2O3 na cabeça. Achar o volume de CO, que é isso que ele está querendo. Como você acha o volume de CO? PV é igual a nRT. Essa é a equação. Veja, você tem o número de mols de CO? Tem, que vai ficar aqui. Você tem o valor de R? Tem, que está lá em cima, eu vou mostrar. Você tem a temperatura? Tem. Você tem a pressão? Tem. Vamos ver aqui. Olha, está aqui o valor das constantes dos gases. 0,082 litros atmosferas por mol em Kelvin. Você tem a pressão, que é 1 atmosfera, e você tem a temperatura 25 Kelvin. Então vamos voltar lá. A pressão é 1 atmosfera vezes o volume, que é igual ao número de mols. O número de mols está aqui, ó. 0,0975 mol de CO vezes o R. O R é 0,082 litros atmosfera
por mol Kelvin vezes a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, porque o valor aqui, ó, da unidade está em Kelvin. 25 graus Celsius, para você achar em Kelvin, você tem que adicionar, deixa eu colocar aqui. Temperatura é igual a 25 graus Celsius. Como que a gente acha essa temperatura em Kelvin? Você pega o 25 e soma mais 273. Isso daí vai ser igual a 298 Kelvin. Sempre, qualquer temperatura em Kelvin, você vai adicionar 273. Qualquer temperatura em Celsius, você adiciona 273 Kelvin para achar a temperatura em Kelvin. Então, vezes 298 Kelvin. Veja, deixa eu só agora. Ups. Não preciso disso aqui. Eu preciso desse aqui. Veja bem o seguinte. Esse Kelvin. Preciso de um outro. Um minutinho, tá, gente? Porque senão vai embaçar aqui. Eu preciso. Ó, eu vou cortar esse Kelvin com esse Kelvin. Eu vou cortar esse mol com esse mol. Eu vou cortar essa atmosfera com essa atmosfera. Perceba que vai ficar um único. Ups. Perceba que vai ficar uma única unidade, litro, que é justamente o que você quer. Volume vai ser igual. Aí o que eu vou fazer? Multiplicar todas as coisas que estão aqui, ó. 0,0975 vezes 0,082 vezes 298. 2,38 litros. Esse é o valor litros de CO. Esse é o valor que nós vamos produzir de monóxido de carbono a partir daquelas quantidades adicionais. Agora veja bem, isso ainda não, por incrível que pareça, ainda não acabou. Por que não acabou? Porque isso aqui é um valor de volume, uma quantidade, né, teórica. Teórica. Olha aqui, olha. Olha que ele falou aqui pra gente. O rendimento da reação, dá uma olhadinha aqui, ó. É de conhecimento que a reação tem um rendimento de 85%. 85%. Bem, 85%, então tá bom. 5. Rendimento da reação. Rendimento da reação é o seguinte: rendimento, você vai pegar uma quantidade real e você vai dividir pela quantidade teórica. E vai dividir pela quantidade teórica. E aí você vai achar uma porcentagem. Ele está falando que o rendimento da reação, ele falou aqui em cima, que é 85%. 85%. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 0, bem, vamos fazer, já que ele está falando que é 85%, eu vou completar essa reação, essa equação. Vezes 100.
Então, ele está falando que 85%. Ô, meu filho. Ele está falando que 85%. Eu tenho a quantidade real? Não, é o volume, na verdade, né? Eu tenho o volume real que foi produzido? Não. Mas eu tenho o volume e calculei o volume teórico para isso. O volume teórico para isso é 2,38 litros. Isso aqui eu calculei. Vezes 100. Vamos fazer as contas aqui então. 85 vezes 2,38 dividido por 100. Nós vamos ter então o volume real é igual a 2,023 litros. Esse é o resultado, ou o volume, a quantidade de CO que seria produzir na realidade. Cadê? Então você veja, esse exercício, não é que ele é difícil, mas ele é um exercício complexo porque você tem várias coisas envolvidas. Você tem o seguinte, você tem um exercício em que você está envolvendo uma reação química, aonde nessa reação química você está é, você está colocando para reagir uma massa de um sólido que não é puro e você tem que calcular a pureza, junto com um outro material que é puro. Pois bem, então num primeiro momento, o que a gente fez? Nós calculamos essa questão da pureza, chegar nesse 2,275 gramas. Foi isso aqui, ó, a massa de óxido de boro que pode reagir. Ah, mas por que só isso que pode reagir? Porque ele não é puro. E aí a gente multiplicou por 91%. Depois, a gente transformou as massas dos reagentes em números de mols para poder fazer o estudo dos reagentes em excesso e dos reagentes limitantes. Como que fazemos isso? Pô, vamos ter que olhar lá na reação química. Veja, 2 mols de BO2 reage com 7 mols de carbono. Posso escolher qualquer um desses dois. Eu escolhi o primeiro. 0,0325 mols de B2O3 vai produzir essa quantidade em mols de carbono. Perceba que essa quantidade de mols de carbono é menor do que a quantidade de mols de carbono que você tem. Então, o carbono que vai ser o reagente em excesso, porque vai sobrar. Enquanto o óxido de boro vai ser consumido totalmente, porque para ele ser consumido totalmente, eu preciso de apenas 0,11375 mols. E você tem essa massa. Se você tem, é porque o B2O3 vai ser consumido completamente. Então, ele é em excesso e é ele que nós temos que usar para resolver o exercício. Daí nós temos B2, olhando, porque aí você tem que fazer a relação estequiométrica. 2B2O3 mais 7C, dando origem a B4C, C e CO. Ele quer que você calcule o volume de monóxido de carbono. Então, você vai estabelecer uma relação estequiométrica do óxido de boro com o carbono. Então, você veja, 2 mols disso aqui vai produzir 6 mols disso aqui. Por que eu não estou usando isso aqui? Porque carbono é o reagente em excesso. Você tem que pegar o reagente limitante. 2 mol de B2O3 produz 6 mol de CO. E esse CO é um CO maiúsculo e não um O minúsculo. E 0,0325 mols de B2O3, que é essa quantidade, vai produzir 0,0975 mols de CO. Para achar a quantidade de volume de CO produzida a partir dessa quantidade que a gente está calculando, vamos usar a equação do PVNRT. Ele deu a pressão, o número de mols nós calculamos, ele deu o valor da constante dos gases e nos deu a temperatura. Deu em graus Celsius, a gente tem que calcular em Kelvin. Por quê? Porque a temperatura aqui na equação das constantes dos gases ideais está em Kelvin. Verifique que você consegue cortar todas as unidades, mantendo somente litros.
e você está obtendo aqui o volume de CO que seria produzido, mas ele está falando que o rendimento da reação é 85%. 85% é volume real, ou rendimento é uma quantidade real pela quantidade teórica. Geralmente a quantidade real é sempre menor. Se você iria produzir 2,38 litros, multiplicando por 85% e dividindo por 100, você vai obter esse volume real de 2,023 litros, que é o valor da quantidade de CO que seria produzido. Misericórdia. Vocês entenderam? Ele é assim, ele é cumprido o exercício, mas ele, sabe, é gigante. É gigante. Mas perceba o seguinte, por que que ele é cumprido? É porque você tem muitos fatores envolvidos lá. Você tem rendimento de reação, você, te... você tem rendimento de reação, você tem é, impureza e você tem que calcular o volume. Quando você, na verdade, você está calculando, você faz os cálculos para massa ou para número de mols. No final ele pede volume, aí tem uma AIS, uma conta. E depois tem rendimento que eu falei. Então ele acaba sendo maior. Mas, assim, você tendo na sua cabeça essa sequência, quando eu falo essa sequência, é essa aqui, né? Essa sequência de achar, né, os números de mols, achar o quem que está em excesso ou não, fazer as contas e relações estequiométricas para depois calcular o volume, aí fica tranquilo. Se você não tiver isso na sua cabeça, aí começa porque você não sabe, você não vai conseguir desenhar como resolver o exercício, entendeu? Mas em geral não muda, tá, gente? Assim o raciocínio não muda. Tudo bem? Eu vou deixar você descansar um pouquinho, né? Uns 15 minutos, depois a gente revolta. A gente retorna para fazer. Espero que a gente consiga fazer o restante. Moçada, até daqui a pouquinho. Estamos finalizando a segunda parte. Aliás, a primeira, né? Aliás, a primeira. A segunda vamos finalizar daqui a pouco.